Sejam bem-vindos. Hoje estou acompanhado por Scott Ritter, ex-oficial de inteligência e major do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, além de ex-inspetor de armas da ONU. A Rússia tem exigências muito altas. Os ucranianos e europeus não parecem dispostos a ceder em nada. E acho que isso levanta a questão. Existe realmente um acordo possível aqui para começar? Bem, o que é curioso é que, quero dizer, antes de tudo, temos que elogiar o governo Trump por ao menos conversar com os russos. E outro aspecto interessante é que logo no início desse engajamento, o governo Trump pareceu reconhecer a necessidade de encarar a realidade e não apenas fazer encenação política. Eles abandonaram a pretensão de dizer que essa era uma guerra iniciada pela Rússia, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Em vez disso, eles começaram a falar sobre a realidade da situação, que a expansão da OTAN foi um dos principais fatores para esta guerra e que Zelensky tinha grande responsabilidade pelo conflito. O presidente e muitos de seus conselheiros chegaram a insinuar que, se estivessem no lugar de Vladimir Putin, teriam feito o mesmo, que acreditam que a Rússia tinha todo o direito de agir em autodefesa ao realizar a operação militar especial. O secretário de Estado Marco Rubio chegou ao ponto de declarar publicamente que esta é uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, tendo a Ucrânia como intermediária. Os Estados Unidos também reconheceram o papel da OTAN e da Europa neste conflito. Veja, os Estados Unidos, Donald Trump criticou Zelensky, com razão, na minha opinião, e indicou que a Ucrânia precisa tomar algumas medidas. Mas os Estados Unidos não adotaram o mesmo tom em relação à Europa. É como se a Europa não tivesse nada a ver com o conflito ucraniano. Como se a OTAN não tivesse nada a ver com esse conflito. E esse é o erro. Europa e Ucrânia devem fazer todas as concessões, porque a Europa e a Ucrânia são as únicas responsáveis por esse conflito. A Rússia não fará concessões, porque é a parte lesada. Além disso, a Rússia é a vencedora nesta guerra. Não há hoje nenhum analista sério que possa postular a possibilidade de uma vitória militar ucraniana. A Rússia tem a vantagem estratégica, e todos os indicadores apontam que ela continuará com essa vantagem. Portanto, qualquer expectativa por parte dos Estados Unidos de que a Rússia deva fazer concessões à Europa e à Ucrânia é ridícula, irrealista e simplesmente não vai acontecer. A Rússia deixou clara sua posição, e cabe aos Estados Unidos, se quiserem fim a esse conflito, convencer a Europa e a Ucrânia a aceitarem isso. Caso contrário, não acho que a Rússia se importe se os Estados Unidos se retirarem. Quero lembrar a todos que a Rússia não convidou a América para a festa. Como o secretário de Estado Rubio indicou, a América está do lado errado, o inimigo. A América tem lutado contra os russos, usando a Ucrânia como proxy. Então, de repente, para Donald Trump entrar e dizer "eu sou o pacificador", para fazer isso, ele precisa se desvincular das políticas fracassadas do passado, o que ele tem tentado fazer. Mas ele não pode fingir que os Estados Unidos têm qualquer autoridade moral aqui. Nós ajudamos a começar essa guerra. Definitivamente sustentamos essa guerra. E a Rússia não é obrigada a nos dar nada. Por que a OTAN não pode fazer um acordo com os russos? Acho que Donald Trump é prisioneiro de sua própria história. Lembre-se, este é o segundo mandato dele. O primeiro mandato começou há 8 anos e foi marcado por Donald Trump expandindo a assistência militar americana à Ucrânia. O treinamento militar que começou em 2015, liderado pelos Estados Unidos e envolvendo a OTAN, foi especificamente em apoio a uma declaração de missão que tinha os Estados Unidos e a OTAN treinando o exército ucraniano, elevando o exército ucraniano aos padrões da OTAN e preparando-o para lançar uma guerra de libertação do Donbass e da Crimeia. Especificamente, esse exército estava sendo treinado para lutar contra os russos. Donald Trump herdou isso e expandiu ainda mais. Ele sabia qual era a missão. Não havia nenhuma pretensão de que o que estávamos fazendo era para a defesa da OTAN. Donald Trump hoje se gaba. "Eu dei a eles armas ofensivas", ele diz. "Eu dei a eles. Por quê? Por que você daria armas ofensivas?" E uma coisa sobre a qual ninguém fala é a construção de 20 bases da CIA dentro da Ucrânia. E uma coisa sobre a qual ninguém fala é a construção de 20 bases da CIA dentro da Ucrânia. Isso foi feito sob Donald Trump.
Isso foi feito sob Donald Trump. Qual era a missão dessas bases? Dar as mãos e cantar Kumbaya? Aprender a cantar Katyusha? Talvez Moscow Nights? Não. Era para realizar operações secretas contra a Rússia, em apoio a uma postura estratégica dos Estados Unidos, que buscava a derrota estratégica da Rússia, usando a Ucrânia como proxy. Donald Trump é o homem por trás dessa política. E para implementar essa política, os Estados Unidos, sob Trump, trabalharam com a OTAN para gerar apoio e trabalharam com a Ucrânia para criar uma direção de consenso político projetada para criar um conflito, minar a Rússia e derrubar Vladimir Putin. Donald Trump é um prisioneiro. Esta é a guerra de Donald Trump. Não importa o quanto ele queira dizer que é a guerra de Joe Biden, o fato é que Trump criou todas as precondições para esse conflito. Trump fez isso. Então agora, hoje, Trump é prisioneiro dessa realidade. E eu acho que ele não quer falar muito sobre isso, porque corre o risco de as pessoas levantarem a mão e trazerem à tona verdades inconvenientes. Então, o que Trump fez foi dividir sua equipe em duas partes. Uma parte é o grupo do Keith Kellogg, acho que Mike Waltz está desse lado. Esses são os pró-OTAN, muito simpáticos à Ucrânia. Essas são as pessoas que estiveram nesse grupo desde o início, que ainda acreditam que, em última análise, a missão americana deveria ser usar a Ucrânia para derrubar a Rússia. Por outro lado, ele conta com pessoas que apoiam as políticas que está articulando. Encerrar o conflito, normalizar as relações com a Rússia. Vale acrescentar que Marco Rubio também está nesse primeiro grupo. Mas no segundo grupo é onde aparecem nomes como Pete Hegseth, J.D. Vance e o novo nome que surgiu, Steve Witkoff, um homem que antes desta fase do governo Trump ninguém conhecia. E hoje ele é um dos diplomatas mais respeitados do mundo. Você sabe, fazendo um tipo de diplomacia de vai-vem ao estilo Kissinger. E digo isso como um elogio. Quero dizer, estou impressionado com o que Witkoff está fazendo. E admiro o que ele está fazendo. E espero que ele tenha sucesso. Mas Trump criou essa equipe de segurança nacional bipolar que está em guerra consigo mesma. Eles estão por aí. Não há disciplina em termos de comunicação neste momento. Você pode fazer Witkoff se reunir com Putin e dizer uma coisa, e imediatamente depois ter Kellogg indo à TV e dizendo algo completamente diferente. Então, basicamente, temos uma política para a Ucrânia que está em guerra consigo mesma. E isso leva à disfunção. Porque como você espera que a Europa, com que eles deveriam se alinhar? Com qual ala do partido de Trump? E o que eles fazem é gravitar em direção àquilo que expressa simpatia pelo seu ponto de vista, que é o centro de gravidade de Kellogg, Rubio, Mike Waltz, na esperança de que esse outro centro de gravidade sob Witkoff e todos os outros, você sabe, acabe se unindo a eles em vez do contrário. E se Trump não resolver isso, se ele não exercer, você sabe, controle executivo sobre isso, é uma política fadada ao fracasso. Agora, a boa notícia é que, se é que há alguma boa notícia, acho que essa iniciativa de paz ucraniana vai desmoronar. Não tenho confiança de que a equipe de Trump consiga resolver isso. Mas acho que a visão estratégica de Trump de ter melhores relações com a Rússia vai sobreviver. Que Trump vai se afastar desse conflito na Ucrânia e, ao fazer isso, vai se afastar da Ucrânia e da OTAN. O que significa que ele vai deixar a Ucrânia e a OTAN cozinharem no próprio molho. A Rússia terá que fazer o trabalho pesado, o esforço maior, e terminar esse trabalho militarmente. E, em algum momento, a Ucrânia vai ter que aceitar termos de rendição. Eles serão muito mais duros do que os termos atualmente em discussão. E a OTAN estará em uma posição muito mais difícil, tendo sido envergonhada sem qualquer apoio americano. E as relações entre Estados e Rússia, eu acho, vão melhorar. Vamos desenvolver um alinhamento estratégico em algumas questões críticas. Não vamos ser melhores amigos, mas acho que estaremos em uma posição em que nos tratamos com respeito. Reconhecemos as áreas de interesse de cada um e tentamos não atrapalhar um ao outro. No fim das contas, a Ucrânia não vai sobreviver a esse conflito. Não há cenário em que a Ucrânia sobreviva a esse conflito. Então, basicamente, seria preciso fazer a Europa dizer: a Ucrânia acabou. Entregue à Rússia. É um problema russo. Deixe os russos resolverem esse problema. E a liderança americana poderia fazer isso.
Porque o que teríamos que fazer é convencer a Europa de que traçamos o limite na Ucrânia, que não haverá outras aventuras russas. A Rússia não vai entrar na Moldávia. A Rússia não vai ameaçar os Estados Bálticos. Poderíamos fazer essas declarações porque a Rússia não quer ameaçar esses estados. Essa é uma postura fácil para os Estados Unidos adotarem, porque literalmente não nos custa nada. E isso anda de mãos dadas com nossa tentativa de melhorar as relações. Mas não estamos fazendo isso. Permitimos que os europeus atribuíssem valor à Ucrânia, valor psicológico, valor moral, valor econômico, que simplesmente não existe. A Ucrânia é literalmente, sabe, o buraco onde você joga dinheiro e ele simplesmente continua. Você não consegue consertar. Uma boa liderança americana poderia fazer a Europa se afastar da Ucrânia e os Estados Unidos poderiam assumir a culpa. Isso é fácil de fazer, porque tudo que Trump precisa fazer é dizer não. A culpa é do Obama e do Biden. E ele tem uma base maga aqui nos Estados Unidos que aceitaria isso. Mas ele não está disposto a fazer isso porque sua equipe está dividida e ele tem essa equipe pró-Europa. Ele precisa ou demitir ou convencer a equipe europeia. Uma boa liderança americana poderia fazer a Europa se afastar da Ucrânia e os Estados Unidos poderiam assumir a culpa. Isso é fácil de fazer, porque tudo que Trump precisa fazer é dizer não. A culpa é do Obama e do Biden. E ele tem uma base maga aqui nos Estados Unidos que aceitaria isso. Mas ele não está disposto a fazer isso porque sua equipe está dividida e ele tem essa equipe pró-Europa. Ele precisa ou demitir ou convencer a equipe europeia a se unir à equipe Trump. Se ele conseguisse fazer a Europa recuar em relação à Ucrânia, então esse conflito terminaria. Isso significaria o fim da Ucrânia. Não consigo imaginar um único cenário em que um Estado ucraniano soberano surja desse conflito. A Rússia simplesmente não vai permitir que isso aconteça. Uma boa liderança americana poderia fazer a Europa se afastar da Ucrânia e os Estados Unidos poderiam assumir a culpa. Isso é fácil de fazer, porque tudo que Trump precisa fazer é dizer não. A culpa é do Obama e do Biden. E ele tem uma base maga aqui nos Estados Unidos que aceitaria isso. Mas ele não está disposto a fazer isso porque sua equipe está dividida e ele tem essa equipe pró-Europa. Ele precisa ou demitir ou convencer a equipe europeia a se unir à equipe Trump. Se ele conseguisse fazer a Europa recuar em relação à Ucrânia, então esse conflito terminaria. Isso significaria o fim da Ucrânia. Não consigo imaginar um único cenário em que um Estado ucraniano soberano surja desse conflito. A Rússia simplesmente não vai permitir que isso aconteça. Provavelmente do gabinete e de funcionários subordinados mais pró-Israel de toda a história moderna. Mais ainda do que o próprio Joe Biden, que se autodenominou sionista. Então essa é uma realidade com a qual o presidente precisa lidar. Agora, como lidar com essa realidade? É aí que fica triste. Porque nós não nos importamos com o povo palestino. Nós, sendo os Estados Unidos, coletivamente. Sim, temos pessoas nos Estados Unidos, inclusive eu, que se importam com o povo palestino. Temos manifestantes fazendo um trabalho heróico porque estão pagando um preço alto. Temos pessoas menos heróicas, como eu, que não participam dos protestos porque não quero ser preso. Mas eu escrevo e sou silenciado e atacado. Não é fácil assumir uma posição de apoio à Palestina e uma posição contra Israel. Mas apesar de tudo isso, não estamos fazendo nenhuma diferença, porque nada do que estamos fazendo está impactando Donald Trump. Então agora a realidade é que Trump não se importa com os palestinos. Ele está disposto a sacrificá-los em prol de um objetivo político maior. Trump, assim como precisa se desvincular da Europa, precisa se desvincular do Oriente Médio. Não podemos ficar atolados nessas guerras que duram décadas, custam trilhões de dólares e desviam recursos econômicos, militares e políticos significativos para a região. O foco número 1 dele é a China, e ele precisa criar um cenário mundial que lhe permita focar exclusivamente na China, sem a ameaça de algo desestabilizador acontecendo. É por isso que ele vai abandonar o conflito na Ucrânia, custe o que custar. Não vamos continuar envolvidos na Ucrânia, porque nosso foco é a China, e a Ucrânia é uma distração. E é por isso que ele vai tentar negociar um acordo de paz, um acordo nuclear com o Irã,
Para que possamos, será um acordo que não terá cláusulas que criem potencial para conflito no futuro. Este será um acordo final. Este será o acordo que dará ao Irã a capacidade de ter um programa de enriquecimento nuclear inspecionado. Mas a possibilidade de ação militar será retirada da mesa, porque não queremos entrar em guerra com o Irã. Israel quer. Então, quando você pergunta se Trump pode dizer não a Netanyahu, sim, ele pode. Mas politicamente, ele precisa de uma válvula de escape que compense a angústia que a paz com o Irã vai causar. E essa válvula de escape é Gaza. Ele vai dar sinal verde para Israel fazer o que quiser em Gaza, bombardear Beirute, manobrar na Síria. Eles podem fazer tudo isso porque não exige apoio militar americano. O Irã exige uma quantidade enorme de apoio militar, que não queremos fornecer. Então acho que vamos fazer a paz com o Irã, dizer a Israel para resolver a situação em Gaza, depois trazê-lo para o combate e fazer com que os Houthis parem de interceptar navios. Mas infelizmente, isso significa que os palestinos serão sacrificados mais uma vez. Mais uma vez, vamos dizer palavras sobre humanidade que não são sinceras. Estamos fechando os olhos para o genocídio. Estamos criando uma situação nos Estados Unidos em que está se tornando ilegal criticar Israel. Na terra da liberdade, o lar dos corajosos, onde a liberdade de expressão deveria prevalecer, agora vai ser ilegal se manifestar contra Israel. Isso mostra mais uma vez o controle que o lobby pró-Israel exerce sobre os Estados Unidos. Bem, minha última pergunta era se você acha que Netanyahu permitiria a paz com o Irã. Mas acho que você já respondeu essa pergunta. Ele não tem escolha. Ele não é quem manda aqui. Israel não pode atacar o Irã por conta própria. Não tem capacidade militar para iniciar e sustentar ataques militares significativos contra o Irã. Dada a comprovada capacidade de dissuasão de mísseis balísticos convencionais do Irã, Israel pagará, talvez, um preço fatal por iniciar um ataque contra o Irã que não decapite sua liderança e elimine totalmente suas capacidades. Portanto, se os Estados Unidos não estiverem dispostos a se alinhar com Israel, não há nada que Netanyahu possa fazer. Não há nada que Netanyahu possa fazer. Bem, Scott Ritter, muito obrigado pelo seu tempo. Foi realmente muito interessante. Acho que o Trump faz isso de propósito, a ambiguidade estratégica que ele implementa em suas táticas de negociação. Então é fácil ficar confuso. Então, mais uma vez, obrigado. Isso nos mantém empregados. Certo.